Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta terça-feira, dia 1º de outubro de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Câmara realiza audiências públicas para discutir metas fiscais da Prefeitura, Unital, Instituto e fundações. Uso do celular ao volante ainda é uma das infrações mais comuns em São Paulo. Universidades federais lideram um projeto para criar inteligência artificial que prevê a ação de medicamentos. Unidades de conservação fechadas por risco de incêndio serão reabertas no Vale. Fenômeno Laninha deve ter intensidade fraca em 2024. Além disso, você confere a condição das estradas, previsão do tempo e o nosso especial Eleições. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Duas audiências realizadas no final de setembro trouxeram ao público as metas fiscais da Prefeitura e demais órgãos municipais. A estagiária Isabela Vieira conta como foi a primeira delas que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 27, aconteceu a apresentação das metas fiscais do Instituto de Previdência do Município, IPMT, da Universidade de Taubaté, Unital, e das fundações universitárias durante o segundo quadrimestre deste ano, que inclui os meses de maio a agosto. As metas fiscais são informações sobre as finanças públicas, o controle de gastos e a arrecadação de receitas. O IPMT teve receita de R$ 74 milhões no período e despesas de R$ 91 milhões. O resultado primário ficou negativo devido ao repasse parcial da Prefeitura. A Unital alcançou receita de R$ 71 milhões no segundo quadrimestre e as despesas ficaram em 52 milhões. A universidade é responsável por garantir transferências financeiras para as fundações executarem seus projetos. Para a Fundação Universitária de Taubaté, FUSH, o repasse foi de R$ 166 mil. A fundação teve receita de R$ 86 mil e despesa de R$ 149 mil no quadrimestre. Para a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, FUNCABS, a transferência chegou a R$ 2 milhões e 600 mil. No quadrimestre, a fundação teve receita de R$ 12 milhões e despesas de R$ 26 milhões. A Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, FAPET, teve receita de R$ 2 milhões e 900 mil e despesas de R$ 2 milhões e 500 mil. A Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação, FUNAC, alcançou receita de R$ 146 e despesas de R$ 6 mil. Essas duas entidades não receberam transferências da universidade no quadrimestre. Obrigada pelas informações, Isabela. E dando continuidade a esse assunto, o repórter Lucas Levin conversou com a vereadora Elisa, representa Taubaté, também sobre a audiência da Unital. Vamos conferir como foi esse bate-papo. Nós vamos conversar agora com a vereadora Elisa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e que presidiu a primeira audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Vereadora, tudo bem? Nessa primeira audiência foram apresentadas as metas fiscais do IPMT e da Unital. E a gente sabe que o IPMT está numa situação mais delicada. Qual é a análise que a senhora faz dos números apresentados pelo IPMT? Isso, eu presidi hoje a audiência, a primeira, desse segundo quadrimestre, e nós estamos com um déficit muito grande. Nós terminamos o quadrimestre com 46 milhões negativos no IPMT, então é uma questão muito delicada. A gente precisa, inclusive já aprovamos aqui na Câmara, a questão da lei do parcelamento do IPMT, a Prefeitura não pagou o IPMT, então... Eu até conversei sobre isso, na audiência. A gente conseguiu, isso estava descapitalizando muito antes. Nós tivemos algumas medidas, reforma da Previdência, a reforma dos 14%, e isso fez com que a nossa conta ficasse, pelo menos, sem ficar negativa, que a gente não descapitalizasse. Porém, agora com esse calote da Prefeitura, voltou novamente, a gente voltou a descapitalizar. Como eu falei, nesse mês faltaram 10 milhões e aí a gente está com um déficit de 46 milhões e a gente aguarda, agora dia 30 de setembro começa a primeira parcela do parcelamento da Prefeitura e a Nataline, que é lá do IPMT, falou, a partir do momento que a Prefeitura pagar esse calote, aí pagar esse parcelamento agora, a gente começa a voltar a dar uma respirada.
talvez até ficar um pouquinho superavitário, mas por enquanto, infelizmente, a gente está numa situação muito crítica. E outro ponto a se observar nessa audiência foi a baixa participação popular. Acho que apenas uma munícipe apareceu e se inscreveu. Gostaria que a senhora falasse um pouco da importância da população participar desse tipo de audiência. Sim, eu fiquei feliz de presidir, a princípio não seria eu, né? Mas eu sempre participo dessas audiências públicas e a gente tem uma participação muito pequena mesmo, né? Hoje nós tivemos a participação de apenas uma pessoa aqui falando, não tivemos nenhuma inscrição pela internet. E aqui quem participou foi uma aluna da medicina, o DA de medicina é muito atuante, sempre está participando, mas foi somente essa aluna, né? E uma questão que ela trouxe foi uma questão até que eu fiz coro ao pedido dela, né? Que é a questão das bolsas da universidade. A universidade agora apresentou um orçamento superavitário, né, em 37 milhões. E aí ela falou, se nós temos isso, por que a gente não pode aumentar o aporte, né, a parte para as bolsas, a questão das bolsas? O professor explicou, o professor Assis, responsável pela Unital, explicou, né, que tem a questão orçamentária, tem a questão financeira, tem a questão patrimonial e tem que ter muito cuidado. A gente ainda está no segundo quadrimestre, precisa até o terceiro quadrimestre ver como que vai ficar isso, esse superávit ao final de tudo isso, né? Mesmo assim, a gente fez um coro para que aumente no futuro, porque nos anos o que a gente tem percebido é uma manutenção desse valor de bolsas e a gente se depara com muitos alunos que acabam parando a faculdade por não conseguir pagar. E vão acontecer algumas outras audiências sobre as metas fiscais. Gostaria que a senhora explicasse para quem está assistindo qual é a importância, por que acontecem essas audiências de metas fiscais. Isso, segunda-feira a gente já tem mais uma a partir das 9 horas. Essas audiências são extremamente importantes porque elas apresentam para a gente o que foi previsto de orçamento na lei orçamentária do ano anterior, né? Na verdade, do ano que a gente está, mas que foi aprovada no ano anterior. E aí a gente olha ali, olha, previram que iam gastar 2 milhões com tal coisa. E aí a gente olha se realmente gastou isso nessas audiências. Essas audiências, elas acontecem 3 vezes ao ano, né? 3 vezes ao ano, mas agora a gente fez de maio até agosto. O que a gente olhou agora? Os gastos de maio até agosto. Ao final do ano, no ano que vem, na verdade, em fevereiro, a gente tem uma audiência para a gente ver o que gastou de setembro até dezembro. Esse acompanhamento da população, a gente faz a conferência, a gente faz a checagem se o que está sendo planejado na lei orçamentária está sendo efetivado na hora que a gente vem para as audiências de metas fiscais. Então, é muito importante que a população acompanhe, os vereadores, todo mundo acompanhe, né? E eu entendo que a população, às vezes, tem uma dificuldade com relação ao horário. A gente já teve também audiências fora do horário comercial, né, das 8 às 17, mas essas audiências também eram com poucas participação do público. Então, eu acho que esse é um tema extremamente importante para a gente engajar a população para participar, olhar o orçamento. Eu ainda falei que hoje eu fiquei muito feliz de presidir a audiência, porque hoje mesmo eu falei sobre isso nas minhas redes, a importância de um orçamento bem gerido e bem fiscalizado. Vereador, muito obrigado pela participação. A gente conversou com a vereadora Elisa, que é presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Volto no estúdio. Obrigada, Lucas, e a vereadora também pela entrevista. E logo mais a gente fala novamente sobre as metas fiscais, porque ontem, segunda-feira, teve mais audiência pública aqui na Câmara. E damos sequência ao nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com pouco movimento de veículos ao longo de toda a estrada. A visibilidade é boa, sem neblina, sem congestionamento. O mesmo acontece na rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte. Não há registro de lentidão ou de congestionamento. Um pouco de movimento somente na entrada e na saída de Ubatuba. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão na altura de São José dos Campos. Quilômetro 136 em Eugênio de Melo e quilômetro 144 no bairro Vista Verde. O trânsito é no sentido São Paulo, em razão do excesso de veículos na estrada. O restante da viagem segue tranquila. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esse é o quilômetro 110, aqui na altura de Taubaté.
O trânsito está bem tranquilo, não tem pontos de lentidão, apesar desse trânsito intenso de caminhões, de veículos pesados, mas a viagem segue tranquila para o motorista. As imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. Além da Unital, Instituto e fundações, a Prefeitura de Taubaté também apresentou seus relatórios de metas fiscais. A nossa estagiária Ariane Viana traz as informações. Confira. Na segunda-feira, dia 30, a Prefeitura apresentou seus números de receita e despesa. Durante o segundo quadrimestre, a receita esperada era de R$ 563 milhões e a Prefeitura alcançou 479 milhões, o que equivale a 85% da meta. De acordo com as informações, a arrecadação com o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, ficou abaixo da expectativa, com apenas 64% do previsto para o período. Dos 46 milhões de reais que deveria ter entrado nos cofres públicos, chegaram 29 milhões. Também ficaram abaixo do previsto as receitas com a cota parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, 16 milhões dos 27 milhões de reais estimados, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, 98 milhões dos 124 milhões de reais estimados. Com relação às despesas do quadrimestre, foi fixado o valor de 563 milhões de reais e foi realizado o total de 544 milhões, equivalente a 96,65%. As metas fiscais são apresentadas em audiências na Câmara 3 vezes por ano pelos órgãos públicos municipais. E a próxima audiência acontece em fevereiro de 2025. Obrigada, Ariane, pelas informações. E agora eu tenho uma pergunta para você. Quando você está dirigindo, você se compromete a estar ali com toda a sua atenção voltada ao trânsito? Saiba que o uso do celular ao volante ainda é uma das infrações mais comuns no estado de São Paulo. Isso é o que diz o Detran. E o repórter Lucas Levin traz mais informações. Um levantamento do Detran de São Paulo durante a Semana Nacional de Trânsito concluiu que o uso do celular ao volante ainda é uma das infrações mais comuns entre os motoristas do estado. Das mais de 2,3 milhões de multas aplicadas pelo órgão, mais de 167 mil são de infrações por manusear, segurar ou utilizar o telefone celular enquanto dirige. Esse total foi contabilizado de janeiro a agosto de 2024. A atitude pode favorecer que sinistros de trânsito aconteçam devido à falta de atenção. Se for flagrado dirigindo ao mesmo tempo em que segura ou manuseia o celular, o condutor será penalizado com multa gravíssima no valor de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Se for flagrado utilizando, seja com o aparelho no ouvido, no viva-voz ou ainda via Bluetooth, o motorista será enquadrado numa infração média, com penalidade de multa no valor de R$ 130,16 e mais 4 pontos na CNH. No ranking das multas aplicadas pelo Detran São Paulo nesse ano, também estão deixar de efetuar o registro do veículo em 30 dias quando for transferir a propriedade, conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado e dirigir sem estar usando o cinto de segurança. Agora, conta pra mim, você entra nessa estatística de infrações ao volante em razão do uso do celular? Saiba que um estudo realizado pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego aponta que o ato de dirigir, ou melhor, de digitar uma mensagem de texto, faz com que o veículo seja conduzido por diversos metros sem o olhar atento do condutor, que chega a ficar ali em média 4,5 segundos sem prestar atenção na via. Nesse tempo, a depender da velocidade que você está conduzindo o seu veículo, você pode percorrer até 100 metros sem olhar para frente. É bem arriscado, né? E qual é a sua opinião sobre isso? De que forma nós poderíamos conscientizar os motoristas desse risco? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, compartilhando a sua opinião. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525.
E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca, de maio a agosto, Taubaté gastou 65 milhões de reais mais do que arrecadou. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, durante a audiência de metas fiscais. Portal G1 destaca, aulas em escola de Taubaté são suspensas após invasão de abelhas. Segundo a Defesa Civil, um enxame se dispersou da casa de um apicultor e entrou em uma escola no bairro Itaim. O motorista de um micro-ônibus escolar precisou ser socorrido. No cenário nacional, a Folha de São Paulo traz como destaque: conta de luz aumenta a partir desta terça-feira com bandeira vermelha 2. Cobrança extra será acionada na energia elétrica de residências, comércios e indústrias. Acréscimo é de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos com a nova bandeira, que não era acionada desde agosto de 2021. E por fim, o destaque do portal CNN Brasil. 8ª onda de calor no Brasil deve durar até a segunda semana de outubro. Com a predominância de uma massa de ar quente seco que voltou a ganhar força pelo país desde o último domingo, a previsão indica que as temperaturas devem voltar a aumentar em áreas do sul, sudeste e centro-oeste. Duas universidades federais brasileiras estão liderando um projeto de criação de inteligência artificial que pode prever a ação de alguns medicamentos. A repórter Tânia Vinhas explica mais sobre esse avanço tecnológico. A Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, está liderando um grupo internacional de cientistas no desenvolvimento de um programa de inteligência artificial que prevê a ação de medicamentos no organismo de pacientes com patologias. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre também integra o estudo. A ferramenta se chama Sandris e já está disponível na internet. A partir do uso de técnicas de aprendizado de máquina, a tecnologia analisa a interação do fármaco com proteínas relacionadas a determinadas doenças. Walter de Azevedo Júnior, um dos coordenadores do projeto, explicou que a análise guiada por inteligência artificial indica o potencial farmacológico dos medicamentos sem precisar, inicialmente, fazer testes em seres humanos. Ajuda a ganhar tempo. A ferramenta foi construída e validada com acesso aberto, para que qualquer pesquisador possa usar o programa, desde que tenha proficiência em inglês. Azevedo Júnior afirma que isso facilita o engajamento de uma equipe multidisciplinar e internacional no aprimoramento do programa. O pesquisador contou que, inicialmente, o grupo estava focado em gerar dados, mas agora, com a grande disponibilidade de dados biológicos e farmacológicos, o programa já tem o material necessário para aprender e gerar modelos de previsões confiáveis. Eis um ótimo uso para a inteligência artificial. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia. E olha, esse projeto é resultado de 3 décadas de pesquisas. E participam também do estudo a USP, a PUC do Rio Grande do Sul e universidades da Argentina, Estados Unidos, Itália, Rússia e França também. E agora vamos ao nosso especial Eleições. Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral e não puder votar nas eleições municipais 2024, poderá justificar a ausência no dia da votação. A justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título ou de um formulário entregue nos locais de votação. No caso do formulário, ele deve ser preenchido obrigatoriamente com o número do título eleitoral e dados pessoais. O formulário vai estar disponível nos locais de votação e também pode ser baixado em arquivo PDF. O aplicativo e-Título também exibe a opção Justificativa Presencial, que mostra os endereços dos locais em que é possível justificar a ausência presencialmente. Já o eleitor que deixar de justificar a falta no dia da eleição ainda pode fazer essa justificativa até dia 5 de dezembro, em relação ao primeiro turno, e até 7 de janeiro de 2025, em relação ao segundo turno.
Também devem respeitar esses prazos as pessoas que estavam no seu domicílio eleitoral e por algum motivo justo deixaram de votar. Nesses casos, é necessário anexar os documentos que comprovem o fato que impediu o comparecimento às urnas. Após o dia da eleição, a justificativa ainda pode ser apresentada ao cartório eleitoral presencialmente ou via correios. O formulário de justificativa pós-eleição pode ser baixado no site do TSE, que é o tse.jus.br. Caso a justificativa não seja aceita ou seja feita fora do prazo, o eleitor deve pagar uma multa no valor de R$ 3,51 por turno. Quem estiver no exterior no dia da eleição deve apresentar passagens, cartões de embarque ou carimbos no passaporte, entre outros documentos que possam justificar a ausência no dia da votação. Nesse caso, o prazo é de 30 dias a contar da data de retorno ao Brasil. O requerimento de justificativa pode ser entregue ao cartório de inscrição do eleitor por qualquer pessoa, mas deve conter a assinatura do eleitor requerente. No dia da eleição, somente o próprio eleitor pode justificar a sua ausência. Quem não votar nem justificar a ausência ficará em débito com a Justiça Eleitoral e não poderá obter a certidão de quitação eleitoral. Se não votar em 3 turnos consecutivos e também não justificar, o título estará sujeito a cancelamento. E enquanto não regularizar essa situação, o eleitor não poderá, por exemplo, tirar passaporte, participar de um concurso público ou renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial. E agora vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa terça-feira, Taubaté pode ter um dia de sol com um aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. As temperaturas variam entre 17 e 34 graus. Os ventos podem chegar a 7 km por hora e a umidade do ar a 32%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h01 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada, Murilo. E a umidade do ar, apesar do calor e das altas temperaturas, não é a pior dos últimos tempos. O horário mais crítico será às 3 horas da tarde, com umidade de 30%. Mas ainda assim é um registro crítico, é claro. É preciso reforçar a hidratação e evitar a exposição solar sem proteção. E com a elevação das temperaturas, há risco de o país registrar novas queimadas. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Não atear fogo em áreas de mata e também não jogar lixo no chão, como garrafas de vidro, bitucas de cigarro, por exemplo. A chegada de uma frente fria no sudeste pode aliviar um pouco as temperaturas a partir de quinta-feira. De qualquer forma, nós vamos acompanhando e trazendo para você as novidades referentes ao clima. E falando em clima, unidades de conservação que foram fechadas por risco de incêndio foram reabertas. Na região, somente a estação ecológica de Bananal vai seguir fechada. Vamos entender melhor esse assunto com o repórter Lucas Levin. O governo de São Paulo anunciou a reabertura de 69 parques estaduais, incluindo áreas populares em Campos do Jordão. A decisão vem após um período que começou no dia 1º de setembro, quando as unidades de conservação foram fechadas para priorizar a prevenção e o combate a incêndios durante a severa seca enfrentada pelo estado. Segundo o governo, a reabertura dos parques foi fundamentada nas condições climáticas mais favoráveis previstas para os próximos dias e na avaliação do risco de novos incêndios florestais. Enquanto isso, 13 unidades de conservação seguirão fechadas até pelo menos 12 de outubro, especialmente aquelas localizadas em áreas com baixa precipitação e riscos elevados, sendo que na região a medida vale para a Estação Ecológica de Bananal, devido à persistência de focos de incêndio em suas proximidades. No Parque Estadual de Campos do Jordão, as atividades de ecoturismo poderão ser retomadas, desde que não ofereçam risco aos visitantes. Obrigada, Lucas.
E algumas unidades de conservação vão implementar horários diferenciados. E elas podem fechar trilhas e atrativos para garantir a segurança do público e também da biodiversidade. Então, é recomendado entrar em contato com o local antes de fazer a visitação para confirmar os dias e horários que estão abertos. O Google anunciou uma atualização na sua política de publicidade e vai passar a exigir que sites de apostas, também conhecido como bets, tenham registro no Ministério da Fazenda para anunciar em suas plataformas. A nova política foi anunciada na última sexta-feira e passou a valer a partir dessa segunda, dia 30 de setembro. Além do serviço de buscas, o Google também controla marcas como Android, Gmail, YouTube e Waze, entre outras. Segundo o Ministério da Fazenda, as empresas de apostas de cota fixa que não pediram autorização para funcionar no país terão a atuação suspensa a partir de hoje, dia 1º de outubro. A partir desse mês, até o fim de dezembro, só poderão continuar funcionando empresas de apostas que já estão atuando e tenham solicitado até o dia 16 de setembro autorização para explorar essa modalidade. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até 600 sites de apostas serão banidos no Brasil nos próximos dias por apresentarem irregularidades em relação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, um grupo de trabalho vai apresentar medidas até a próxima semana para impedir a utilização de fundos do Bolsa Família com apostas online. Isso acontece em meio a uma disparada dos recursos gastos por brasileiros com as apostas. Se as tendências dos modelos de previsão estiverem corretas, o fenômeno Laninha provavelmente será mais fraco neste ano. A repórter Tânia Vinhas traz as informações divulgadas pela Agência Brasil. O fenômeno climático Laninha é marcado pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, que provoca chuva no nordeste do Brasil e gera seca na região sul, em boa parte do centro-oeste e no sudeste. Aí nós podemos pensar, teremos mais seca ainda? Segundo a climatologista Francis Lacerda, do Instituto Agronômico de Pernambuco, não. Provavelmente não sentiremos muito os efeitos costumeiros da Laninha neste ano. Ela explica que o processo de resfriamento do oceano já começou há 2 meses, mas em velocidade mais lenta que o habitual. Isso significa que ela está atrasada e que o previsto é que ela venha mais fraca mesmo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de outubro deve receber uma quantidade de chuvas acima da média em grande parte da região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. E deve haver a volta gradual das chuvas para a parte central do país na segunda quinzena do mês. Hoje, anunciar chuva para a nossa região é boa notícia, mas estamos falando de um descontrole climático que vivemos. A climatologista reforçou a necessidade de colocar em prática as ações para minimizar esses impactos no clima, como a redução das emissões de gases do efeito estufa, ainda que isso enfrente resistência de alguns setores econômicos, como o agronegócio. Volto com vocês. É um cenário preocupante, Tânia. E a Francis Lacerda defende que é preciso parar de considerar a floresta amazônica um pasto gigante para a criação de gado e também plantação de soja. O bioma está perto do ponto de não retorno, o que pode trazer graves consequências ao nosso país e não só climáticas. E para quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho, tem oportunidade em Taubaté. A FUNCABS, que é a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté, abriu processo seletivo para contratar 611 funcionários, além da formação de cadastro reserva. A contratação é pelo regime CLT e tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogada por igual período. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 para vagas que exigem curso técnico ou ensino médio e de R$ 65,00 para vagas que exigem ensino superior. A carga horária é de 40 horas semanais, com exceção do médico do trabalho, que tem carga horária de 15 horas semanais.
O processo seletivo vai ser realizado em 3 fases. A primeira delas é a aplicação de uma prova objetiva composta por 30 questões. A segunda é a prova prática, mas que vai ser aplicada apenas para 3 cargos. E, por fim, a comprovação dos requisitos e também os exames médicos. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de outubro pelo site epts.com.br. A prova vai ser aplicada no dia 24 de novembro, com fechamento dos portões às 8 horas da manhã, aqui em Taubaté. Todas as informações sobre o conteúdo das provas, a atribuição dos cargos, o calendário e também as exigências estão no site da Funcabes. Os salários variam de R$ 1.470 a R$ 5.170 aproximadamente, além do auxílio alimentação de R$ 150. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara desta terça-feira, dia 1º de outubro. Eu agradeço a sua companhia e eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia e até mais.